distinta, de maneira diferente, conforme a cosmovisão, conforme o entendimento, conforme a visão de cada grupo, tá certo? Então esse grupo sai e aí o Senhor vai tratar desse primeiro grupo. Porque é uma palavra profética do Senhor Jesus, está nos evangelhos. Os primeiros serão últimos, esse grupo, e esse grupo, os últimos serão primeiros, não é? Que ele diz exatamente falando desses grupos, tá? Versículo 2: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o que vai estabelecer, lembrando das 70 semanas de Daniel, a contagem, a cronologia das 70 semanas de Daniel, que é exatamente a última semana. A 70ª semana é exatamente a manifestação daquele que é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, como diz aqui a palavra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, por que eu estou falando para você de uma maneira clara, bíblica, indo para cada texto, para cada capítulo e cada livro que diz respeito a esses acontecimentos? Para que nós saibamos o seguinte, né? Que o arrebatamento é um evento e que a volta do Senhor Jesus é um outro evento. Sendo que o evento maior, né, que cobre ambos os eventos é a volta do Senhor Jesus, com certeza. Mas isso não significa que não haverá as bodas do Cordeiro, como a palavra fala em muitos textos, principalmente nos livros, no livro de Mateus, quando Jesus fala sobre esse assunto. Romanos capítulo 11, versículo 25 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Agora vamos falar de arrebatamento. Que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado, olha lá o texto de Paulo, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que é plenitude? É quando aquilo para o qual aquele grupo foi estabelecido cumpre. A Bíblia chama isso de estar consumado. A Bíblia chama isso de plenitude. Por quê? Consumou, cumpriu, obedeceu, realizou os propósitos do Senhor. Então esse grupo sairá de cena. Sairá de cena não é porque está fugindo ou porque o globo terrestre não tem jeito. Sai de cena para ser coroado, para fazer parte das bodas do Cordeiro, conforme a palavra. Bom, e aí? Aí, enquanto isso, aquele que é segundo a eficácia de Satanás já está, conforme diz Paulo em Tessalonicenses, já está atuando, mas ele será revelado, vamos dizer assim, na sua constituição. Diz a palavra do Senhor então: esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, quanto ao evangelho são eles inimigos por vossa causa, quanto porém à eleição, amados por causa dos patriarcas. Está falando desse primeiro grupo. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, está falando de nós, grupo gentílico, porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Ou seja, o Senhor agiu com misericórdia para conosco, grupo gentílico, então essa misericórdia também vai alcançar o primeiro grupo.
porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Aí fala exatamente do arrebatamento e por que é a plenitude dos gentios. Daniel capítulo 9, versículo 27 diz assim: Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui está falando sobre as características das 70 semanas de Daniel. Daniel 9, capítulo 9, versículo 27. Mas você começa Daniel 9, a partir do versículo 24, você tem toda o quadro das 70 semanas de Daniel. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 8, já lemos, vou ler de novo. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, na sua segunda vinda, numa vinda real, para agora tomar posse do seu reino como rei, exatamente o que o primeiro grupo espera, e exatamente assim que ele virá, e o primeiro grupo identificará isso, e ele voltará, já lemos, voltará com esse grupo, o grupo daqueles que cumpriram com os propósitos, virá com ele, voltará com ele, exatamente para que ele possa estabelecer o seu reino, e ele assoprará com seu sopro, ele vai destruir aquele que é segundo a eficácia de Satanás. Mateus capítulo 24, versículo 33 diz assim: Ora, ao começarem essas coisas suceder, deixa eu só subir aqui o texto. Ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Né? E depois diz em Lucas 21, capítulo 28 a 31. Diz assim, Lucas 21, 28 a 31 diz assim: Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: Vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Então, o que o Senhor faz? O Senhor, ele dá toda a lógica dos acontecimentos, dos fatos, a cronologia dos fatos, fazendo alusão exatamente ao livro de Daniel. Então, falar de arrebatamento e mais uma vez falar de a segunda vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, arrebatamento. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Agora veja a segunda vinda. Isso é arrebatamento. Segunda vinda. Apocalipse 19, versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Fala exatamente sobre o arrebatamento. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Falando exatamente para o povo que viverá o arrebatamento, de que não passará por toda a tribulação. É aquilo que eu sempre falo. Não que esse povo não estará presente, possivelmente, quando começar a tribulação, mas não passará por toda ela. Por quê? Porque ela será retirada antes. Por quê? Que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Mateus 24, versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias
sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quem são esses escolhidos? É o grupo que está sendo arrebatado? Não, é o primeiro grupo. Está me entendendo? Por isso que eu estou sempre pontuando primeiro, segundo, terceiro grupo, exatamente para que nós saibamos a cronologia dos fatos e entendamos cada versículo profético escatológico que significa. Diz assim, ainda no versículo 23, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Por quê? Porque na segunda vinda de Jesus, não precisa falar ele ali ou acolá, não. Todo olho verá, como ele próprio fala. A segunda vinda será um acontecimento público, globalizado, universal. Todo olho verá. É diferente do arrebatamento. E ainda fala sobre a volta do Senhor Jesus, né? Mateus 24, 29 a 31. Diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora, é aquilo que eu sempre falo, eu precisaria estar lendo tudo isso? Não. Mas eu quero pontuar, embasando sobre a palavra de Deus, que existem dois eventos dentro de um mesmo acontecimento, que é o arrebatamento e a vinda do Senhor Jesus. O que divide um evento do outro é que entre um evento e o outro existe o quê? A manifestação daquele que é segundo a eficácia de Satanás. Aqui começa a semana de número 70, ou seja, a última semana das 70 semanas de Daniel. Entendeu? Então vamos lá. Mateus 24, 41. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Ou seja, os incrédulos serão deixados. Por que serão deixados? Porque não creram. Porque nós estamos tendo oportunidade, gente. Imagina o que eu fiz para chegar aqui onde eu estou falando com você agora. Né? Assim, os detalhamentos, a palavra, a leitura, estudando, colocando aqui no computador. Assim como eu, tantos outros pelo globo, né? De maneira universal, estamos chamando a atenção, exortando, trazendo edificação, orando, clamando, mas ao mesmo tempo falando, é tempo de nos prepararmos para a volta do Senhor. É tempo de nós nos forjarmos na esperança do seu retorno, da sua volta e do nosso encontro com Ele. É tempo. Esse é o momento, esse ato entre a semana de número 69 e a semana de número 70. Por que o cronômetro de Daniel para que esse grupo, chamado grupo gentílico, cumpra com todo o propósito do Senhor. E esse grupo, que somos nós, estamos aqui, nos preparando para esse momento. Então é necessário pensar, estudar, meditar, nos derramar diante do altar do Senhor. É tempo de reflexão, é tempo de meditação na palavra do Senhor. Né? Versículo 25, do 41 a 46, diz que os incrédulos serão destruídos. Né? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí ele fala tudo que a gente já leu a respeito. Né? Em Mateus, 1 João capítulo 3, versículo 2 diz assim: para nós que vamos nos encontrar com Jesus, motivo de alegria. Para aqueles que não se encontrarão com Jesus,
motivo de lamentação. Veja a diferença. 1 João, capítulo 3, versículo 2, motivo de alegria. Veja lá. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Lembra que a volta do Senhor Jesus será juntamente com todo o seu exército, inclusive nós também, sem pecado. Olha lá. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e nós estaremos voltando das bodas do Cordeiro juntamente com o Cordeiro. Agora, para tomar posse do seu verdadeiro trono e do seu verdadeiro lugar. Olha a diferença do outro quadro. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E qual a situação? É que, na verdade, se alegria para uns, tristeza e lamentação para os outros. Por quê? Porque lhe virá a mente, lhe virá a memória, todos os acontecimentos. E eles lamentarão por quê? Porque não estarão preparados para esse momento. Então, dentro de tudo isso, eu quero terminar com duas alegorias que eu acho assim maravilhosas. Primeiro, Mateus capítulo 24, versículo 31, é o próprio Senhor Jesus, Mateus 24, versículo 38, é o próprio Senhor Jesus falando. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então vamos pegar essa alegoria, essa ilustração do Antigo Testamento que aconteceu nos tempos de Noé. Por quê? Para Noé, os seus 3 filhos, a sua esposa, né? E as suas 3 noras, para Noé e toda a sua família, foi um momento de alegria e de regozijo, porque eles estavam protegidos, eles estavam guardados, e eles estavam vivendo dentro da arca um ambiente, um estado de céu. Por quê? Porque era um ambiente perfeito. A criação toda lá estava naquele momento ali, convivendo em harmonia. Não havia o espírito da divisão, mas o espírito da reconciliação. Durante todo o tempo que aquela arca esteve selada pelo Senhor, e a Bíblia diz que ela foi selada pelo lado de fora, o Senhor guardou aquela arca, e aquela arca estava em estado de céu. O que vai acontecer com a igreja, com o povo de Deus arrebatado? Exatamente a mesma coisa. E com aqueles que vão ficar do lado de fora? Exatamente o que aconteceu nos tempos de Noé para aqueles que ficaram do lado de fora da arca. Por quê? Porque aconteceu todas as situações e todo o desespero e todo o lamento e toda a destruição. Então, é o Senhor Jesus alertando. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então você percebe o quê? Voltando ao versículo 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, ou seja,
Nós estamos sofrendo tribulação hoje, eu sempre falo isso para você. Por que não tem uma agenda, agora começou a tribulação? Ou, agora começará a grande tribulação. Olha, nós estamos ainda no princípio das dores. Por que não tem? Porque já vivemos. Porque já estamos vivendo todos esses acontecimentos. Lembra que eu falei para você? É um processo. Princípio das dores, a tribulação ou a grande tribulação, já estamos vivendo. Então, o que Paulo está falando? Que nós precisamos entender que é justo. É justo. Nós que estamos sendo atribulados, formos livrados disso em Jesus Cristo. Mas é claro, aquilo que eu sempre falo, isso não significa que o Senhor não estará nos livrando, isso não significa que o Senhor não estará fazendo com que nós estejamos na terra de Gósen sempre, sempre. E quando for necessário, né, retirar o povo, como aconteceu com o povo do Egito, o Senhor nos tirará exatamente conforme as suas promessas. E em último lugar, eu quero trazer uma outra alegoria de 2 Reis, capítulo 2, versículo 23, só vou ler esse pedacinho, que diz assim: Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo! Sobe, calvo! Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. 2 ursas os despedaçaram, 42 deles. Quem são esses 42? São os jovens que zombaram de Eliseu. Eliseu representa quem? Exatamente esse primeiro grupo. Não Eliseu em si, mas esse primeiro grupo rejeitou a Jesus num primeiro momento. Enquanto esse segundo grupo foi elevado aos céus para as bodas do Cordeiro. Porque a Bíblia fala, fazendo uma comparação entre Eliseu e Elias, é que Elias foi arrebatado. Exatamente o que acontecerá com o povo gentílico. O grupo dos gentílicos que crê em Jesus será arrebatado. E esse primeiro grupo, né, que entre aspas, pode ser, em algum momento, será zombado porque não creu, fica aqui o aviso de 2 Reis, capítulo 2, versículo 24. Por quê? Ele rejeitou a Deus, mas Deus não o rejeitou. Há uma grande diferença. Às vezes as pessoas falam que é a mesma coisa e não é. Eles rejeitaram a Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não os rejeitou. Até porque existe uma promessa, segundo aquilo que nós lemos no livro de Romanos, uma promessa de que eles são escolhidos porque o Senhor prometeu aos patriarcas, não a eles, mas aos patriarcas. Então, Eliseu representa isso. E essas 2 ursas dizem respeito, alegoricamente falando, às 2 bestas, né, do Apocalipse. Uma besta representando o governo humano, o governo mundial, e a outra besta representando o governo religioso, o governo espiritual. Não é assim? E aí essas 2 ursas vão destruir quem? Exatamente aqueles que ficarem. Porque a Bíblia fala que serão 42 meses. Não é coincidência, 42 jovens, 42 meses. 42 meses significa 3 anos e meio. Lembre-se, no ano hebraico. O ano hebraico é 360 dias e o mês hebraico é 30 dias. Não tem 31 dias e também não tem 28 ou 29, como no mês de fevereiro nós temos aqui. Então, são 3 anos e meio. Mas isso não significa que não haverá redenção, que não haverá socorro, em que o resgatador não venha numa posição também para esse grupo de resgatador.